Então aqui vamos lá, vamos ler Gênesis capítulo número 2 e o verso 9. É o Senhor Deus fez brotar da E outro vai para o Apocalipse, tá? a árvore agradável, a vista é boa para todos. E a árvore da gente, por verde de jardins, que é a árvore do excelente, bem tributável. Aí é só para mostrar que a árvore da vida tinha duas árvores lá, né? A árvore da vida e a árvore da ciência. Continha o ponto que não sei, tinha o ciência do bem e tudo. Vamos lá para Apocalipse dessa árvore aí. É Apocalipse no capítulo número 22 e verso 2. Esse número 12, ele está constantemente na Bíblia. E esse número 12, ele nos traz uma linguagem incluída dentro do plano de Deus. Pode ler? Apocalipse número 22 e o verso 2. No meio da Mas, por qual? No meio da sua praça, e de uma de ouro árvore de unir, estava a árvore de vida, que produz tudo, dando fruto de eternez, e as folhas da árvore, só qual está multiplicações. Por que de mês em mês? Porque a árvore são para a saúde das nações. Nós sabemos que no mundo espiritual não existe dia nem noite. E é a esfera espiritual, o mundo espiritual, ele é regido por eternidade. Eu chego até interpretar que o calendário do reino do céu é de eternidade a eternidade. Porque sempre essa linguagem é usada na Bíblia, que ele é o mesmo ontem, hoje, e a Bíblia diz ele é de eternidade a eternidade. Eu não sei se uma eternidade para Deus é um dia ou se é equivalente a um mês, eu só sei que é muita coisa. Nós sabemos a Bíblia que a Bíblia só dá existe, assim, me posso de memória, os três versículos texto bíblico que fala sobre que alinha Deus ao nosso tempo, nosso tempo. Nós temos dias, né? Meses e anos, né? E a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como se fosse, quem que sabe? Um dia para o Senhor é como se fosse, e 1000 anos como se fosse. Então dá para a gente ter uma, né? Se um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, tanto faz. Nossa, é interessante esse negócio, né? Tem uns 3 textos bíblicos falando sobre esse detalhe. Então, de eternidade a eternidade, o Senhor, ele é de eternidade a eternidade. Seria o calendário de Deus lá em cima. Mas aqui, a árvore estava onde? No paraíso, estava na praça. De quem? A árvore da praça celestial, né? E aí, o junto, tanto fim como lá, é para a saúde das... Então, é no milênio. Bem? 12, entrando em ação aí, número 12. Vamos lá? Também tem os provérbios, por favor. 3 e 18. E a árvore da vida para aqueles que seguram, e bem-aventurados são todos os que têm. Lê outro vez. E a árvore da vida para aqueles que seguram, e bem-aventurados são todos os que têm. Para si. Segura-se para si, né? Esse direito, né? Isso aí é direitos na Bíblia, direito. É uma legalidade que Deus nos dá. Você sabia que nós somos abençoados por Deus? Não é porque somos bonzinhos. É porque estamos dentro da legalidade espiritual. Quanto mais obedecemos a palavra de Deus, mais o diabo perde poder sobre nós. Sabia disso? Quanto mais pecamos, mais o diabo vai ter legalidade sobre nós. Quanto mais falhamos, mais o inimigo vai ter legalidade sobre nós. Para nos acusar, para ganhar as nossas batalhas, fica fácil para ele ganhar as nossas batalhas, porque mesmo falhando, você ainda tem uma batalha a ser travada. Quando você é de Deus, quando você começa a falhar e se entregar às falhas, aos pecados, o inimigo vai ter esforços sobre você. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais autoridade e poder você tem sobre a força do mal.
Então, legalidades espirituais é que nos dá o privilégio de receber as bênçãos de Deus. João capítulo de número 3, verso 16, eu posso citar, bem conhecido, né? É o que eu citei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um propósito de Deus. Que vida eterna é gostoso, né? Ele poderia ser a principal promessa de qualquer outra coisa, né? Mas a vida eterna é a maior, é o melhor, é o que precisamos, né? Vida eterna. Já pensou? É algo lindo. Às vezes a gente vê assim, mas não tem a dimensão do que ser eterno, né? Nossa, você não vai estar preocupado com nada, você não vai morrer. Nossa, e eu vou te falar para você, bem feito fez o Senhor em ter mandado o quem cercar a árvore da vida. Porque eu vou te falar, ia ser chato a gente pecador ter vida eterna. Nossa, ia ser chato demais. Porque tem gente que suporta, não é? E aí você ia ter que suportar a eternidade uma pessoa chata. Que são bem, tá? Não ia ser legal. É bom ser eterno com pureza no coração, com amor no coração, porque você tem algo de bom para ir lançar em frente. Então, a promessa de vida eterna é para pessoas que têm capacidade de saber usar o livre-arbítrio para o bem e viver harmonicamente com o Senhor. E entre os irmãos, né? Mas já pensou? Melhor não, né? Não tem que ser do pecador com vida eterna, não dá certo não. Vamos lá? Temos também uma árvore. Nós falamos agora da árvore, primeiro a árvore da vida que representa quem? Mas tem uma árvore que nos representa. Vamos lá? Temos também uma árvore na Bíblia com uma simbologia que literalmente simboliza os salmos dedicados a examinar as Escrituras, pois as águas do ribeiro simbolizam a fonte da vida eterna. E essa fonte é Jesus. Mesmo sendo a árvore, Jesus ainda está junto desta linguagem. Você entendeu? É tanto que a árvore da vida, ela é próxima do rio lá, um rio de água cristalina lá no céu. Entendeu? Então, vamos lá. Quem conhece o Salmo? Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, nem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois terá como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá fruto o seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Para isso acontecer, tem que estar na fonte de Jesus. Bem-aventurado farão que não toma conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ímpios são pessoas perversas, mas pecadores são pessoas que estão aprisionados pelos pecados, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se atenta à roda dos escarnecedores. Escarnecedores, geralmente, são pessoas que gostam de ironizar, de zambar a palavra de Deus. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de noite e de dia, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem o seu fruto, tudo que fizer prosperará. Então tem que estar ligado. Sem entender o que a simbologia é algo que a Bíblia se preocupa em trazer simbologia a respeito de Deus, de Cristo, do que é concernente a Deus, mas tem as nossas simbologias. E essa simbologia que somos nós, só podemos ser uma árvore que está junto e que esse fruto permanece se nós estivermos ligados à fonte que é Jesus. Então, isto é maravilhoso. Vamos lá? Não tem como ter fruto sem que esteja na fonte da vida, a saber, Cristo. Vamos lá, João capítulo 4, vamos ler, 14.
Mas aquele que beber da água que eu lhe dei nunca terá sede, porque a água que eu lhe dei se fará ali uma fonte de água que se salte para a vida eterna. Esta fonte é a mesma fonte daquela pessoa que ouve a palavra do Salmo, né? Que ouve a palavra de Deus, aliás, que não se aceita na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor. Porque eu vou te falar um negócio, irmão. Uma pessoa que nasceu da semente que é a palavra de Deus, porque nós, repito, nós só conseguimos estar de pé na igreja, não é porque nós estamos crentes, é porque a semente que nos gerou é pura, é a palavra de Deus. Ela é tão poderosa que ela dentro de nós, ela faz gerar em nós o sentimento de se arrepender, de confessar. Ela nos motiva a estar nos padrões de Deus. Essa semente em nós, que é a palavra de Deus, ela nos motiva a permanecer fazendo a vontade de Deus. Então, essa fonte, nós podemos estar frutos se nós soubermos que gado em Jesus tem fonte, essa simbologia, né? João capítulo 3, 5. E Jesus respondeu, na verdade, a verdade te digo, aquele que não nascer da água espiritual pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e no Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bem, vamos ao 4. Simbologia bíblica, figura. Simbologia bíblica. Figura alguns números, tipologia e texto com contexto literário, quer dizer, quando a gente está lendo que no texto a linguagem é literária. Então, nesse texto, o texto de forma muito entendimento para nós. Então, a Bíblia, ela tem as linguagens, figuras, que nós passamos aí, né? Rocha não deixa de ser a figura. Figuras, alguns números, porque não é todos os números, não é todos, é os números que por Deus está na Bíblia e faz sentido. Não é todos os números, são números que têm uma escolha para que tenham uma linguagem com uma conotação espiritual, com uma mensagem espiritual. Não é todos os números. Então, alguns números, tipologia, que todos nós sabemos que tipologia é uma linguagem também bíblica que nos traz um entendimento de um plano de Deus. Geralmente a tipologia, essa tipologia, ela tem uma referência de um tempo passado para um tempo presente. É claro que, vamos lá, Moisés era o tipo Cristo, ele estava lá no comecinho, né, de tudo. E ele é um tipo Cristo para uma época diferente. Vamos lá, o rei de Salém, Melquisedeque, também era um tipo Cristo, ele era um sumo sacerdote, né? Ele não tem genealogia marcada na Bíblia, ele não tem começo e nem fim. Ele é um tipo Cristo. Então, são uma figura que estava na antiga aliança e que representava aquele que vinha nascer e ter o mesmo tipo de entendimento ministerial, podemos dizer assim, de que o personagem. Moisés, legislador e libertador. Jesus, legislador e libertador. Melquisedeque, tipo Cristo, ele era o que? Rei, e Jesus é o que? Rei dos reis, né? Melquisedeque também era sumo sacerdote. Também Jesus é sumo sacerdote. Melquisedeque, ele não teve nem começo e nem fim. Jesus também não tem começo nem fim, porque ele subsiste de eternidade a eternidade. Ele é, eu sou mesmo ontem, hoje. Então essa tipologia se encaixa. É inevitável não colocar Jesus como um tipo. Aliás, Melquisedeque como tipo Cristo, Moisés como tipo Cristo, Abraão como representando o sacrifício ali, Deus pediu a Abraão, filho de Isaac, ali era representando que Deus também ia oferecer Jesus como sacrifício. E Abraão ali como pai representava Deus, naquele corpo ali, naquele texto, como contexto.
nos outros textos, Abraão não é visto como Deus. Naquele, era uma linguagem que, dentro de um texto, de um contexto, não dá para se interpretar diferente. Temos que entender que Abraão ali, como uma tipologia, era Deus, e Isaac, da tipologia, Cristo. O sacrifício que Deus ia oferecer o seu filho para nós. Paulo diz que Deus nem o seu próprio filho o poupou, mas o entregou à morte de cruz, como que Abraão também ia fazer. Nossa, é lindo, né? Então isso seria tipologia.